Mas falando de empresariado, é legal tocar nesse assunto, porque o pessoal que me segue sabe que eu já trabalhei nessa área de assessoria empresarial, hoje com carteira fechada de clientes, mas foi exatamente essa carência que eu senti do empresário. O Brasil, ele tem a maior parte ali das empresas, são micro e pequenas empresas. E os empresários, eles sentem falta desse tipo de apoio consultivo de conselheiro, que lá nos Estados Unidos o advogado ele é um conselheiro administrativo, né? É diferente daqui, lá não é só para processo. Sim. Lá eles fazem parte de quadro societário, eles são sócios de empresas que eles dão pitaco, como membro de conselho. E aqui, a gente tem, como advogado, a gente tem uma dificuldade muito grande de vender isso para eles, porque são pessoas que muitas vezes cresceram naquele improviso, cresceram daquele jeito assim, eu comecei a fazer em casa como uma renda extra, e aí virou minha renda principal, e não tem formação de nada. A gente não tem isso na escola, né, Di? Como várias coisas, né? Você pode falar isso com muita propriedade porque, infelizmente, a nossa grade escolar deixa muitas coisas de lado para privilegiar outras coisas que não têm tanta utilidade prática assim. Uhum. Mas nesse ponto do empresário, você está corretinho, você foi no ponto. Porque, de fato, não existe uma cultura preventiva no Brasil. Uhum. Aqui nós temos a cultura de remediar todos os nossos problemas e não de evitá-los, né? E, meu Deus, bom seria se nós tivéssemos aí. Eu sei que para o empresário não é fácil também. Nossa classe empresária ela é sufocada por burocracia, legislação Tributário. trabalhista que é muito densa, legislação tributária que é muito densa. Então, muitas vezes, enfim, é compreensível que não sobre orçamento para que ele invista numa advocacia consultiva. Sim. Infelizmente, mas já fica aqui o recado para você, empresário que está nos assistindo. Se você tem essa disponibilidade, contrate um advogado para ser o seu consultor, para evitar que você tenha problemas na sua empresa. E evitar problemas, às vezes, gente, não é nem tomar um processo. Às vezes é economizar parte tributária. Exato, Eu principalmente. tenho clientes lá que eu levei em contabilidades para a gente fazer a revisão de como estava sendo feito o enquadramento tributário, as formas que estavam sendo declarados, né, o serviço, o produto, porque às vezes ninguém aqui está falando de sonegação, a gente está falando de enquadrar corretamente aquele serviço ou aquele produto que está sendo comercializado, para que o tributo que incida em cima dele seja um tributo justo. É meio que a filosofia do penal também, né? Você vai defender. Tem o caso clássico do bombom, não sei se pode falar a marca aqui. Pode. O sonho de valsa, que mudou a embalagem. Aproveitando, patrocina a gente, sonho de valsa. Mudaram a embalagem, porque o enquadramento como bombom trazia 5% de imposto de IPI a mais em relação ao enquadramento como algum outro tipo de produto lá que passou a ser o sonho de valsa. Waffle, isso mesmo. Então. E isso acabou tendo uma redução de 5% lá na produção. Então, extremamente vantajoso. São detalhes lícitos que... E com certeza foi um advogado Uhum. que chegou lá e falou, sonho de valsa, é o seguinte, vamos reduzir aí 5% no teu custo? Sim. Então, tem mais essa. Não é só para você evitar problemas. É também para você construir soluções fora do Poder Judiciário. Com certeza. E sem depender de outros profissionais. Porque, por exemplo, numa dessa tem gente que fala, mas não é meu contador que tem que falar isso? Realmente, o contador tem que falar isso. Até pela educação que ele tem na faculdade, ele tem esse conhecimento. Mas é mais uma profissão que aqui no Brasil ela é costumeiramente usada para serviços mecânicos. O advogado toca processo, o contador emite folha, emite guia de imposto. Ninguém pensa nesses profissionais como o seu conselheiro, o seu consultor. E aí que está a grande falha das empresas aqui no Brasil. E realmente é custoso para eles, que nem você comentou? Mas é uma economia burra, se me permite falar nesse termo. Porque se você olhar, às vezes cabe você fazer um acerto legal com esse profissional que você vai contratar, que é do consultivo, ainda que ele ganhe também a longo prazo, que atrele um contrato com um tempo maior do que mensal. Eu digo assim, é melhor você contratar um contador e um advogado, que você faça um contrato ali de 3 anos e vá pagando progressivo, gradativo, de acordo com o retorno que você tem, do que ficar contratando mensal por uma bagatela aí e acabar pagando muito mais imposto. Não, desculpa, eu vou fazer até um contraponto aqui. Pode fazer, adoro. Com a nossa apresentadora. Eu acho que para a pequena empresa hoje, o sistema contábil ele é muito mais simples do que a legislação tributária. Então eu vou além.
Se você tiver uma disponibilidade de orçamento de ou eu vou contratar um advogado ou eu vou contratar um contador, faz um esforço, vai ver uns vídeos no YouTube, aprende um pouquinho de contabilidade, faça a sua contabilidade dentro. Claro, se sua empresa for uma empresa pequena, até uma empresa média, faça a sua contabilidade e invista no advogado, principalmente sobre esse aspecto tributário. Porque Tem muito software. a legislação tributária, por mais que um contador tenha algum conhecimento sobre isso, Sim. ela é muito densa. Imagina uma transportadora que ela saia daqui de São Bernardo e ela tenha que fazer uma entrega lá no Amazonas. Ela vai passar por uma série de estados em que cada estado tem uma legislação tributária diferente que incide, de repente, sobre aquela carga que ela está levando. Então, um advogado tributarista vai conseguir te dar a orientação correta do que você pode fazer, de como você vai fazer, até para que, no caso específico de uma transportadora, você não tenha a sua carga retida no meio do caminho. Uhum. Mas, se nós pegarmos aí os impostos que podem incidir a nível estadual ou até mesmo a nível municipal, você tem uma legislação para cada imposto. O ICMS é o grande exemplo, né? Nós temos para cada estado brasileiro uma legislação diferente sobre o ICMS. Então, o advogado tributarista deve ter, né? É bom que tenha o conhecimento sobre toda essa legislação para poder atender o cliente. Ao contrário do contador, que até pode ter esse conhecimento também, mas não está ali na seara Não, mas dele. o contador que sabe essa parte consultiva de tem um advogado dentro da Ah, contabilidade. sem dúvida nenhuma. Ele precisa dessa ponte, porque apesar das pessoas acharem que reforma tributária, tá na hora, a lei é antiga. Gente, tem mudança todo dia nessa área tributária. O advogado tributário, ele estuda todo dia, porque é uma resolução aqui, é uma comunicação ali, é uma alteração de alíquota que muda todo o Pior resto. que tudo, é a jurisprudência. Sim, como e teve pra agora, ajudar. não é, o STF agora, enfim, uma decisão, na minha opinião, lamentável, que acabou com a coisa julgando. Não vamos nem entrar nessa área que a gente tem que começar a dar aulinha de direito aqui, mas o nosso Supremo Tribunal Federal deu uma decisão agora que mexe assim de forma muito aguda na segurança jurídica na área tributária. Basicamente, se você tinha direito de não pagar um imposto em determinada situação, que já estava julgado por essa nova decisão do tribunal, você pode ser executado por esses impostos que passaram. Então, foi uma decisão... Como assim? Explica melhor essa decisão. Tinha um tema a ser julgado no STF, só que alguns casos relativos a esse tema já estavam julgados e logo acobertados pela coisa julgada seriam, em tese, imutáveis. Traduzindo isso, quer dizer que eram decisões definitivas que não dava para entrar com recurso. Exatamente, não cabia mais recurso. Por essa decisão recente do STF, essas decisões podem ser revistas. Então, Sobre o isso quê? é em matéria tributária. ICMS, IPI? Isso. Enfim, mas basicamente, pessoas que já têm uma declaração de que não deveriam recolher determinado imposto podem ser agora condenadas a recolher esse imposto. Então, não é só a questão da legislação que se altera muito. Tem também toda essa parte jurisprudencial, é o que você falou, muda o secretário da Fazenda, muda o ministro da Fazenda, baixa lá uma portaria, altera todo o sistema. É até interessante, aí a rainha dos ganchos, é até interessante a gente falar um pouco também sobre essa interferência dos três poderes, né? Porque a gente no Brasil tem o poder executivo, o poder judiciário e o poder legislativo. A jurisprudência vem pelo poder judiciário, bate diretamente com o nosso poder legislativo. Exatamente. E aí, Di, o que você acha? Você acha que tá virando um oba-oba? Na dúvida, eu levo em conta quem diz o quê? O que você acha? Eu sou extremamente crítico a essa situação, porque e é um tema muito recorrente, principalmente nessa outra seara que eu atuo bastante, que é a política, que é o ativismo judicial. Nós temos hoje, muitas vezes, o Supremo Tribunal Federal exercendo o papel de legislador. E quando não seria essa a atribuição típica do Supremo Tribunal Federal. Ele deveria estar ali para julgar, para observar a Constituição, ver se uma determinada lei está de acordo, se não está de acordo com a Constituição e declarar aquela lei inconstitucional ou não. Legislar, não criar, né? Legislar cabe exclusivamente ao Legislativo, de forma ordinária, à Câmara dos Deputados, ao Senado, às Assembleias Legislativas, às câmaras de vereadores. São eles que foram eleitos pelo voto popular para criarem as nossas leis. Então, essa situação em que as decisões dos tribunais cada vez mais operam como leis é extremamente prejudicial e abala, na verdade, a própria estrutura da nossa democracia, porque a nossa democracia é constituída num piso que é a tripartição de poderes. Nós temos um judiciário que julga, um legislativo que legisla e um executivo para cuidar da administração pública. E isso não tem sido respeitado, principalmente
pelo Poder Judiciário. Essas crises que nós temos na democracia, em grande parte, elas vêm dessa situação de invasão dos poderes. Aqui, os freios e contrafreios que nós aprendemos na faculdade. É complicado, né? Por isso que tem muita gente que fala, ai, o Brasil é muito inseguro. Mas vocês têm que entender que, assim, os 3 poderes, tudo bem, eles têm que trabalhar em conjunto, não é uma sucessão de interferências. Mas é como se fosse o poder legislativo, ele cria a lei com base na realidade do país, com base em todo o que acontece. O judiciário fiscaliza e acompanha se essa lei está sendo cumprida e julga quem não cumpre. E o executivo, ele está ali para executar tudo isso que está sendo feito. Então, executar as leis, fazer valer as leis, assim como fazer valer o judiciário. Só que a jurisprudência, que é o conjunto de decisões de juízes, que eles têm tanto peso quanto o peso de uma lei mesmo, e aí entra uma crítica do nosso sistema jurídico, que é o civil law, realmente é baseado nas leis, diferente do que a gente vê nos seriados aí que acontecem nos Estados Unidos, né? Que é common law, que são os juízes que decidem. O que o Di está falando é que, para a nossa estrutura civil law, isso é prejudicial. Vamos dar um exemplo prático aqui. Vamos, adoro. Me fala a cor da sua caixa aqui, do pendura. Ixi, aquelas... é um laranja, vai, um Não, amarelo, laranja. cru. Não, mas eu sou juiz, eu entendo que, na verdade, ao colocar essas notas aqui, quem fez essa caixa entende que ela é vermelha. Ela é vermelha. E assim, na sociedade passa a valer o quê? A decisão judicial. Então, a partir do momento que um juiz Tem mais disse peso do que a que lei. essa caixa é vermelha, você que foi a legisladora e disse que essa caixa é laranja, ela deixou de ser laranja porque o juiz entendeu que ela é vermelha. E Entendi. ultimamente nós observamos que nesse sistema qual você colocou, o judiciário fiscalizando o legislativo, o judiciário tem, na verdade, alterado substancialmente o que o legislativo produz. Então, a palavra do juiz, não que ele confronte, não, olha, eu estou fazendo aqui uma lei, não. Ele vai pegar um caso, ele vai julgar esse caso e ele vai dar uma interpretação para essa lei que, na verdade, vai desvirtuar a natureza dela. Quando, na verdade, o quê? Ô, Di, Cabe mas ao as legislativo leis, fazer não isso. é impossível as leis abrangerem todas as possibilidades? É impossível, mas esse sistema de interferência de um poder no outro, ele tem que ser utilizado ali com alguma razoabilidade. E não é o que nós vemos hoje. Nós estamos vendo uma interferência substancial do poder judiciário nos demais poderes. Uhum. Eu não vou me entrar em casos muito sensíveis aqui, porque tá na moda aí a derrubada de redes sociais e enfim... Eu não tenho medo, não. nós- Vai derrubar o veto e a gente volta com força total. Nós estamos vivendo um estado um pouco policialesco nesse sentido.